E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo bem na paz de Deus? Lembre-se de agradecer, viu? Lembre sempre de agradecer por tudo, por toda a proporcionalidade que Deus sempre nos ministra, sempre nos dá, e a graça e o dom da vida, certo? Pessoal, veja só, essa semana que a gente iremos entrar é uma das últimas semanas das nossas atividades, né? Porque nós iremos tirar nossas férias a partir do dia 16, certo? Então, dia 16, né, é o nosso último dia de aula, certo? Então, o professor, o que ele vai fazer aqui? Nesse vídeo, ele vai gravar essa aula, dando uma adiantada legal nas atividades, para que vocês façam essas atividades, certo? E aí, quando for na quinta-feira, veja bem, quinta-feira na nossa aula online, pela manhã, vai ser unicamente para sanarmos dúvidas sobre alguma atividade que vocês tenham respondido, que eu deixei para vocês responderem, e que vocês tenham dúvida, tá? Então eu vou dar uma agilizada aqui, ajudar cada um de vocês a responder algumas questões, certo? E consequentemente, eu quero pedir a vocês que façam, né, as atividades, para que, objetivando isso, a gente possa finalizar com sucesso as nossas questões, né? O nosso módulo, e consequentemente vocês tirarem 10, não precisando fazer a prova, certo? Ok? Deixa eu colocar só silencioso aqui a parte do computador, para que a gente não possa ter esse barulhozinho, né? A aula vai ficar um pouco longa, porque eu vou ajudar vocês a responderem muitas questões e, consequentemente, vocês assistem de forma compassada. Essa aula é segunda, terça, quarta e quinta, certo? Vai ficar para quinta também. Porque na quinta-feira, na nossa aula online, eu quero escutar só de vocês, só as dúvidas que vocês detenham sobre alguma atividade que eu fiz, vocês já entenderam, e sobre alguma atividade que eu deixei para vocês fazerem que você também não entenderam, tá bom? Vamos lá. Faça o que se pede nos itens A, B e C. Explique a seguinte passagem do texto considerando a expressão destacada. O holandês, o nome desse holandês aí chique, viu? Não me formei em holandês nessa linguagem aí da Holanda não, viu? Esse rapaz aí saiu do anonimato quando descobriu com suas poderosas lentes criaturas minúsculas. Explique a seguinte passagem do texto. Aí note que tá em negrito, saiu do anonimato, né? Aí você vai perguntar, professor, o que é isso? Pessoal, sair do anonimato é você passar a ser conhecido, né? É você sair daquela situação em que você estava, uma pessoa tranquila, né? Calma, sem ser conhecida, e aí sair do anonimato, se quiser, quer dizer que você ficou uma pessoa conhecida. E ele ficou uma pessoa conhecida por conta da grande descoberta dele das bactérias, certo? B. De acordo com o texto, é possível afirmar que este rapazinho aí ficou satisfeito com a descoberta das bactérias e a partir daí não se interessou mais por experiência. Justifique sua resposta. Pessoal, note que ele não era médico. Os textos se referem às páginas 68 e 69, tá? Note que ele não era médico, nem era professor, certo? Só que ele tinha um fato muito curioso. Ele gostava de investigar as coisas e por isso que ele criou microscópios para poder investigar tudo de forma minuciosa. Então ele não parou por aí, de hipótese alguma, né? Ele não era uma coisa nem outra, ele conseguiu descobrir isso, você imagine, né? Então ele de hipótese alguma parou por aí, tá certo? C. Releia esta passagem. Mas foram necessários mais de 12 anos para que se chegasse à etapa de administrar nossa fórmula em humanos. Na sua opinião, porque a fórmula descoberta por Formiguin só foi administrada em humanos depois de 12 anos. Pessoal, vocês estão vendo aí a correria do mundo para se descobrir uma nova vacina, né? A doença da Covid-19 foi decretada, né, como descoberta em 31 de 12 do ano passado. Nós estamos quase por pressuposição, quase, né? Acabou fugindo a palavra, um ano, né? Nós estamos há quase um ano dessa nova descoberta, ao qual causou esta pandemia, né? E o qual está distanciando nós professores dos nossos queridos alunos. Então vocês notem que quase o mundo inteiro, os principais centros farmacêuticos, laboratórios estão centrados unicamente na fabricação dessa vacina, que até hoje não chegou no consenso. Imagine nesta época, com recursos financeiros menores, com aderência, era tudo novo,
né? Então, a descoberta dessa nova fórmula, ela precisou passar por um processo de muita análise, mas muita análise mesmo. Então, por isso que se demora tempo, né? Você precisa testar em animais, depois você precisa testar em humanos e por aí vai. Daqui que os órgãos governamentais de saúde, né? Então, tudo requer um tempo bem devagar, tá? 2. Transcreva do texto um período simples e um período composto. Período simples, né? A gente conecta como período simples aquele período que não tem dois verbos, né? A gente pode ir aí para onde tem a data, onde tem o texto de antibióticos. O médico e bacteriologista escocês Fleming descobriu. Pronto, período simples, tá? Na letra B, ele pede um período composto. Vejamos, a gente pode ir aí para o texto raio-x, certo? O alemão Roxen investigava uma estranha luz amarelo esverdeada, emitida por um aparelho em seu laboratório. Período composto, você tem o verbo investigar, você tem o verbo emitir, certo? Vocês têm esses verbos aí. Então, necessariamente é uma oração composta, é um período composto, porque tem dois verbos, tá bom? Segunda questão respondida com sucesso. Terceira questão. Substitua as palavras destacadas por outras sem alterar-lhes o valor semântico. Ou seja, que tem a mesma classificação, né? Uma forma muito mais branda da doença, uma forma muito mais ampliada, muito mais contextualizada da doença, tá? Você substitui por uma dessas. Letra B. A penicilina revolucionou a medicina e deu impulso, deu um pulo, deu um salto, né? No entanto, a façanha não seria possível sem os estudos. A façanha, a observação, o estudo é algo grandioso, certo? Ok? Tudo bem até aí? Então, terceira questão, vocês adequam da melhor forma que vocês acharem necessário. Quarto, no capítulo 13, você viu algumas informações sobre a Segunda Guerra Mundial, página 15. Agora reflita, por que a descoberta do antibiótico foi importante nesse contexto? Vou pedir que vocês leiam, que vocês pesquisem para responder essa quarta questão, tá? Vocês pesquisam e leiam textos lá anteriores para responder essa quarta questão. E tem algo que eu já expliquei na anterior, né? As bactérias são causadoras de muitas doenças, então foi importantíssima a descoberta dos antibióticos, tá? Questão 5. Escreva o que se refere aos termos destacados a seguir. Por acaso, ele acabara de descobrir. Quem foi ele? Tá lá na questão anterior. E foi esse rapaz aí chamado do holandês. A dupla de cientistas publicou em 1953. Quem foi essa dupla de cientistas? Tá lá, né? Bem direcionado. A maior descoberta do DNA. James Watson e Frank Crick foram essa dupla de cientistas, né? Chamou a esposa aberta para provar seu palpite. Esse seu está fazendo referência a quem? Ao palpite da pessoa que transcreveu essa idealização de ideia, tá? Então vocês retomam lá o texto e verificam. Eu marquei aqui, mas o professor não está achando aqui na marcação dele, ó, professor. Mas aí eu já respondi aí a B e já facilitei para vocês, tá bom? Vamos lá, pessoal. Na página 71 tem a continuação de uma atividade, né? Emendobé, de um texto aí, né? E aí, por consequência, temos na página 72 e 73, certo? Explicando sobre o que é sujeito e predicado. Vou dar uma característica aqui. Pessoal, sujeito e predicado são os principais termos essenciais da oração, certo? Sujeito é aquela pessoa que pratica, recebe ou sofre ação verbal. Predicado é tudo aquilo que sobra. Por exemplo, Ana saiu cedo. Para mim detectar quem é um predicado, eu primeiro detecto minha parte importantíssima da minha oração, que é o verbo. Aí eu vou para o verbo e faço a seguinte pergunta: quem saiu cedo? Ana. Então, quem saiu cedo foi Ana. O sujeito de praticar a ação foi Ana. O restante, saiu cedo, é o que nós chamamos de predicado. Certo? Então acompanha aí comigo, ó, na página 73. O pequeno roedor escapara do triste destino de cobaia. Presta atenção, parte primordial de detectar um sujeito e um predicado. Eu saber quem é o verbo da oração. Escapara. Pronto. Aí eu faço a perguntinha ao meu verbo. Quem escapara do triste destino da cobaia? O pequeno roedor.
Você já encontrou o sujeito. Então, essa parte aí, o pequeno roedor, é o sujeito da oração. Tudo que sobra é chamado de predicado. Presta atenção na segunda frase. Ele arranjou logo uma caixa de sapatos. Quem arranjou logo uma caixa de sapatos? Ele. Ele é o sujeito. O restante que sobra é predicado. Bem simples assim, tá? Não tem o que ficar preocupado. É bem simples assim. Parte primordial, detecta o meu verbo. Parte segunda, faça a pergunta ao meu verbo. Parte terceira, a resposta ao meu sujeito. Perfeito? Simples assim, tá certo, pessoal? Aí ele diz aí na questão 6, aí, sobre o texto, faça o que se pede. Qual é o foco narrativo? Como o professor não vai responder essa questão porque é uma interpretação textual, vocês vão lá para estimular vocês a ler esse lindo texto, tá? B. Substitua as palavras em destaques a seguir por outras sem que o sentido seja alterado. Certo dia, lhe trouxe um presente inesperado para não poder dizer insólito. Era um rato. Insólito, aquilo que não é sólido, né? Ou seja, aquilo que tem consistência, tá bom? Que é o médico Surrupiara, do bioteiro da faculdade. Ele tinha uma crise histérica, guinchou, falou, berrou, argumentou, tá? Para grande gáudio de toda a classe. Essas duas palavras, surrupiara, biotério e gáudio, eu vou deixar para vocês pesquisarem, porque é bem interessante o significado delas, certo? Na questão 7, ó. Identifique o sujeito nas orações a seguir. Rato é uma palavra forte. Primeiro eu detecto quem é o meu verbo. Quem é o verbo? O verbo é que vem do verbo ser. Quem é uma palavra forte? Rato. Então, rato é o sujeito. M do B e seu dono, maquinista, ficaram imediatamente íntimos. Primeiro eu detecto o meu verbo. Quem é meu verbo? Ficaram. Quem ficaram imediatamente íntimos? M do B e seu dono, maquinista. É o meu sujeito. O restante que sobrou eu considero como predicado. Virando a página, pessoal, página 74. Seu alegre dono resolveu levá-lo para a escola. Primeiro detecto o meu verbo. Quem resolveu levá-lo para a escola? Seu alegre dono. Seu alegre dono é o meu sujeito. O que sobrou eu chamo de predicado. Ele teve uma crise histérica. Primeiro de tudo, detecto o meu verbo. Quem teve uma crise histérica? Ela. Ela é o meu sujeito. O que sobrou é meu predicado. 8. Crie sujeitos para estes predicados. Eu vou dar só alguns exemplos e vocês complementam o resto. Esperava o ônibus. Ela esperava o ônibus. Adora sorvete de creme. Ele ou ela adora sorvete de creme. Chegaram ontem. Eles ou elas chegaram ontem. E aí vocês fazem o resto. Viajaremos e comprou. Só deixei duas. Bem simples, né? 9. Faça como modelo. Minha irmã chegou tarde. Qual é o modelo? Minhas irmãs chegaram tarde. Ele pede para a gente colocar as orações no plural. A bola era verde. As bolas são verdes. Seu primo comprou sorvete. Seus primos compraram sorvete. O policial multou o motorista. Os policiais multaram os motoristas. A menina ficou entusiasmada. As meninas ficaram entusiasmadas. Ok, pessoal? Tranquilo até aí? Beleza? Questão 10 da página 74. Veja bem. Sublinhe o sujeito das orações a seguir. 2 meninos foram embora. Quem foram embora? 2 meninos. Certo? O sujeito é 2 meninos. Tudo que sobrou, predicado. Vieram à festa meu pai e meu tio. Quem vieram à festa? Meu pai e meu tio vieram à festa. Certo? Letra C. Naquele dia sumiram meu gato e meu cachorro. Quem sumiram? Meu gato e meu cachorro. Certo? Só é pegar a parte elementar, que é o verbo, e caracterizar da pergunta. A resposta será seu sujeito. Enfim, chegaram as férias. Enfim, chegaram o quê? As férias. Essa questão da letra D e da letra C é bem interessante. A gente está acostumado que o sujeito vem primeiro e o predicado vem depois. Mas às vezes as frases vêm invertidas. Se eu colocasse assim, as férias enfim chegaram. Quem foi que chegaram? As férias. Note que ele está no começo agora da oração,
né? Então nem sempre aparece isso. Então o importante é que você detecte a parte primordial, que é o verbo, e consequentemente faça a pergunta a ele. Fazendo a pergunta a ele e objetivando na resposta, você tem o seu sujeito, tá certo? Questão 11. Leia com atenção esta tirinha. Bom dia, pessoal. Meu Deus, que linda manhã de segunda. Meteorologista indica bom tempo, céu claro, sem sinal de chuva, a não ser numa casa na periferia. Qual é o sujeito da oração número 2 do quadrinho? Meteorologista indica bom tempo, céu claro, sem sinal de chuva. Indica bom tempo. Qual é o sujeito da oração do segundo quadrinho? Céu claro, sem sinal de chuva. O que é que vocês vão detectar aí? Primeiro o verbo. E depois fazer a pergunta ao verbo. O que é que detecta? Quem detectou? Né? Quem detectou foi a meteorologia. Quem detectou foi a meteorologia. Quase que não sai. Jesus misericórdia. Certo, pessoal? Essa questão 12 eu vou deixar para vocês responderem, tá? Porque o texto é um pouco longo e é bem simples, olha. A que se refere às formas verbais fazem, chutam, tiram e recolhe, presentes no segundo parágrafo. Note que todas essas formas verbais estão no plural, então certamente o seu sujeito terá mais de uma pessoa, tá? Identifique o sujeito destas frases. Robôs são máquinas planejadas. Quem são máquinas planejadas? Robôs. O grande desafio dos especialistas é criar robôs. Quem é que vai criar robô? Os especialistas. O grande desafio dos especialistas é criar robô. Certo? Ok até aí? Belezal. Firmeza. Ok? Sujeito, predicado. Vamos lá. Continuando o traço da 75, você tem aí as características para descrever, para reler o texto, né? Esta passagem do texto, para responder as projeções seguintes, tá bom? Eu vou aqui caracterizar a questão 13 da página 76. Questão 13 da página 76. Descreva um de seus amigos. Perceba que os adjetivos enriquecem a descrição e mostram ao leitor a mudança íntima retratada pelo erudico. Texto retrato. Vou ler ele rapidinho porque é bem curto, né? Retrato. Eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro. Nem estes olhos tão vazios, nem um lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho fico perdida? A minha face? Descreva um de seus amigos, considere as características físicas e psicológicas deles. O que é que vocês vão fazer aí? Vão descrever alguns de seus amigos que você tenham de acordo com as características citadas pelo texto retrato. Tá certo? Indique que alguém lhe pergunte como é o espaço físico da sua sala de aula. Como você descreveria? Você vai descrever que a sala de aula é uma sala de aula bonita, com espaço arejado, que às vezes aparece um professor baixinho de português para poder dar aula, certo? Então usem a criatividade de vocês para descrever essas características. Ó, na questão subsequente, certo? Nós temos ideias criativas não param de surgir quando o assunto é reciclar, reutilizar e principalmente chamar a atenção das pessoas para a necessidade de redução de impactos ambientais. Observe essas imagens e depois descreva detalhando o material utilizado e o modo como foi disposto as cores e os seus tamanhos. O que é que vocês vão fazer nesses itens A, B e C? Vão descrever o que se está nessa imagem. Pessoal, quando você descreve alguma característica de alguém, note que você está utilizando aquela classe gramatical bem linda chamada adjetivo, certo? Então você está descrevendo o seu adjetivo, tá bom? Pessoal, vamos partir para a página 78 e 79, tá? 78 e 79. Eu vou ajudar a vocês a responder algumas questões que não fazem referência ao texto. Porque se fazer referência ao texto, meus amores, vocês irão ter que ler o texto para, consequentemente, responder. Porque se eu responder do texto, os meus amorizinhos não vão ler o textinho. Que lindo. Vamos lá.
Questão 17 é sobre o texto, então ficam para vocês, tá? Questão 18. A palavra destacada em "pois bem, estava eu ali, muito entretida, examinando os livros", pode ser substituída sem prejuízo semântico. Entretida, feliz, preocupada, ansiosa, desinteressada, ocupada. Feliz não, preocupada não, ansiosa não, desinteressada. Quando você está entretido com alguma coisa, você está desinteressada ou ocupada? Ocupada. Desinteressada, às vezes, é como se fosse o seguinte, né? Presta atenção. Note que alguém está falando com você e o professor está ministrando aula. Aí você está assim, no mundo da lua, pensando em outra coisa. E você está desinteressada naquela situação, mas, consequentemente, você está ocupada, né? Para o texto em si, você considera-se como ocupada, porque ela estava ocupada examinando os livros dela. Beleza? Ok? Tranquilo? Questão 19 também faz referência ao texto, então vou deixar isso para vocês responderem. Questão 20. O sujeito está destacado em: você não prefere algum dinheiro? Quem não prefere algum dinheiro? Você. Então, quem está destacado é o predicado. As pessoas em volta me olham admiradas. Quem me olhavam admiradas? As pessoas estão. Então, as pessoas está corretamente destacada na letra B. Meu coração começou a bater mais forte. O que começou a bater mais forte? Meu coração. Só que note que só tá coração, né? Então, ele só circulou o núcleo, certo? Ele só circulou o núcleo. Ele pede pra gente caracterizar o sujeito. Você pode considerar ou não. Como a pergunta pede para caracterizar o sujeito de forma geral, você não marca. Se fosse o núcleo, beleza. Uma tarde de inverno, estava eu lá, na rua Barão de Itapemiringa. Uma tarde de inverno não tem nada a ver com o sujeito. Aí é o advérbio de tempo. Uma dessas crianças que andam largadas pelas ruas da cidade. Quem é que anda largado pelas ruas da cidade? Uma dessas crianças. Voltando à explicação da letra C. Ele pede para a gente caracterizar o sujeito de forma geral e não o núcleo, porque é coisa que vocês vão aprender mais na frente. Então, só a letra B vocês vão marcar como a alternativa correta. Tá certo, pessoal? Pronto, ó. Eu só deixei algumas questões para vocês responderem, né? Aí eu vou solicitar que vocês façam a página 80, certo? Do material didático de vocês. Página 80 do material didático de vocês e 81. Só de marcar X, é tranquilo, né? É super de boa. Então vocês fazem, além das questões que eu deixei para vocês, as páginas 80 e 81. Na nossa aula ao vivo, nós iremos tirar todas as dúvidas possíveis. Enquanto tiver dúvida de todas as questões que vocês fizerem, o professor tira. Quando terminar as dúvidas, a gente pode prosseguir com o nosso material didático a partir da página 82. Tá certo? A partir da página 82. Tá bom, pessoal? Tranquilo? Cheiro no coração. Deus abençoe vocês. Até quinta!